Mano, o Casemiro não pode viajar desse jeito. Tem que ser o Vinícius Júnior, mas a gente não pode colocar uma pressão no Vinícius Júnior. A mídia sentou o pau no Casemiro, mano. Tá jogando nada, né? Só voltou pra seleção porque o treinador confia em você. A verdade sobre o Endrick foi revelada. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas aqui. Isso ainda vai dar o que falar. Agora, quem falou pra você que você tem o direito de falar o que você falou do Endrick? Mano, e nos últimos dias, Casemiro deu declarações fortes sobre Vinícius Júnior, Neymar e Endrick. E o que ele falou do Endrick, mano, tem repercutido negativamente no meio da mídia. Eu não concordo com muita coisa que a mídia tá falando sobre essa declaração do Casemiro, mano, mas eu quero saber de você. Vamos conferir o vídeo com muita atenção, que eu quero saber o que você acha disso tudo. Se liga só. O Casemiro primeiro falou sobre o Vinícius Júnior, eu acho que ele deu uma viajada em alguns pontos que ele falou, mano. Se liga só. Não pode ser... que é inevitável. O Vinícius é um jogador que fez 2 gols em final de Champions League. O Vinícius em Real Madrid é um jogador. Na seleção pode se melhorar? Claro que pode melhorar. E ele sabe disso. E aqui temos que ser realista. Temos que ser realista. Ele sabe, né? Ninguém aqui está falando que ele não pode ser, mas claro que o Vinícius tem que encontrar o que é o Vinícius no Real Madrid. O Vinícius é vencedor de 2 Champions League fazendo gol em 2 finais. Brabo. E ele precisa da seleção, e assim, tá no bom caminho. A gente sabe que sempre agora quando se trata de Vinícius Júnior, a gente já trata de um jogador já consolidado, um jogador que a gente precisa já de que a seleção tem que ser o Vinícius Júnior, mas a gente não pode colocar uma pressão no Vinícius Júnior. Tem que ter, porque para mim essa tá sendo a primeira grande Copa do Mundo dele. Tem razão. Essa é a primeira. A outra ele entrou numa pressão. Porque ele mereceu, mas ainda tinha outros jogadores na frente. Esse ano, não colocando pressão no Vinícius, mas esse ano é uma grande Copa do Mundo de Rafinha e Vinícius Júnior. A gente quer ver os dois nessa Copa do Mundo, entendeu? Não é dando pressão, porque aqui a responsabilidade é todos. Responsabilidade é todos, mas essa será a primeira grande Copa do Mundo de Rafinha e Vinícius Júnior. A gente quer o melhor Vinícius Júnior e a gente sabe que se o Vinícius Júnior jogar o que ele joga no Real Madrid, esquece. Aí é papo de bola de ouro. É papo de bola de ouro. A gente tá falando de 2 jogadores de bola de ouro, que o Vinícius Júnior quase ganhou uma bola de ouro. Exatamente, os 2 quase ganharam a bola de ouro. Então, assim, sem dúvida, essa Copa do Mundo, principalmente no poder ofensivo da equipe. Rafinha um pouquinho mais se sacrificando, porque ele ajuda muito. Rafinha ajuda muito mais sem a bola, mas são os 2 assim que pode solucionar o problema. Que abre espaço para Cunha, para João Pedro, para outros jogadores que estão ali na frente, né? Que tem que abrir espaço ali também, que com a importância desses jogadores, abre espaço para outros jogadores também. E o que o Casemiro falou sobre o Endrick, mano, ele tá sendo detonado pela mídia. Eu acho que a mídia tá pegando pesado, mano, mas dá uma conferida só. O Casemiro, quer dizer que então, agora há pouquinho, você que tá com uma bunda desse tamanho, que vai sair do Manchester United, tá jogando nada, né? Só voltou pra seleção porque o treinador confia em você, foi muito bom de bola, ganhou várias Champions, foi pro Porto. Esqueceu do seu Pulpo Gimenez, né? Lembra do Pulpo Gimenez? Você esqueceu, né? E que, por sinal, você tinha um comentarista que sempre defendeu você, foi eu. Porque muitos que estavam aqui, que hoje estão na Globo, falavam que você jogava de calça jeans. Eu não. Sempre achei você craque. Agora, quem falou pra você que você tem o direito de falar o que você falou do Endrick? Que o Endrick não tá no grupo, que o Endrick não sei o quê. Então, eu e o Neymar pode. Larga muito você puxa saco, cara. Que, por sinal, você acha que você é muito bom, né? Você foi, não é mais. Tu viu o Endrick esse dia aí? Que o cara não cumprimentou ele lá, o Luiz Henrique? Ah, sim. Eu queria saber o seguinte, irmão. O Endrick tem algum problema, cara? Algum problema esse moleque tem. Eu acho. Porque assim, não é normal jogador não querer cumprimentar ele, treinador. O Luiz Henrique passou, não quis cumprimentar eu acho isso muito estranho, pô. Lá no Real Madrid, os caras excluíam ele mesmo. E eu não via nenhum brasileiro sair em defesa também, entendeu? Toda vez que os caras eram questionados, ninguém nem queria tocar no assunto. Pô, se o cara é meu parceiro, pô, se nego falar mal de vocês, irmão, eu gosto de vocês, eu vou defender vocês. Se alguém falar mal de mim pra vocês, eu vou me defender, tem razão, pô. Cara. Aquela situação do pênalti lá na seleção, que ele pegou a bola pra bater. Porra, jogador levantou do banco pra gritar pra ele não bater, irmão. Você viu o Ederson? O Ederson falou, é o Thiago. O Ederson fez uma cara de raiva mesmo. Caralho. É o Thiago. Aí, tipo assim, já me falaram que no dia a dia ele é... Eu acho que ele é um pouco emocionado, o Eric, tá? Claro. Primeiro, o jogador tem que jogar. Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independente
do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Preste atenção que ele vai falar aqui. Mas assim, acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, ter a sensação de... Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Fred, ele tem que... se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos... do grupo assim, exatamente. Mas a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que o pessoal tá exagerando, tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando. Eu acho que ele foi perfeito, isso, cara. Vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador. Né? Acho que isso é importante, blindar esses jogadores. Sim. E o Vampeta falou, e o Ryan tinha essa informação também, e os dois... O Vampeta já falou isso um tempão. E acabaram falando aqui que os jogadores veem o Endrick assim como perna. Né? Isso eles falaram aqui, né? Perninha mascaradinha. Mas assim, eu tinha uma impressão, assim, e isso passa muitas vezes, de que a visão que as pessoas têm de fora do Endrick é diferente do que as pessoas têm de dentro. E claro que teve assunto Neymar. Casemiro foi um pouco puxa-saco do Neymar, mano. O que você acha? Não, caso bem fisicamente, tem que dar pra ele a 10. O Neymar bem fisicamente é melhor que qualquer um do Brasil e do mundo. Estamos falando Casemiro. De um dos 3 tops da minha geração. Bem fisicamente. Messi, Cristiano e Neymar, né? Bem fisicamente é correndo, é disponível, tendo aquele Neymar voando, aquele Neymar pegando a bola no meio campo, indo pra cima. Esse é o Neymar, que a gente conhece. Esse é o Neymar, achando passe, é o Neymar encontrando passes que só ele acha, é o Neymar indo pra cima num contra um. É bem fisicamente, isso é bem fisicamente. Se o Neymar tá bem fisicamente, aqui não tem nem discussão pra mim. E aqui também acho que qualquer pessoa no mundo, Neymar bem fisicamente, né, é um dos melhores do mundo. Com a qualidade que ele tem, bem fisicamente. Para mim, a grande chave aqui é ver se ele vai encontrar o melhor, ou vai chegar bem próximo do bem fisicamente. Acho que esse é o mais importante, porque assim, eu sou um grande fã do Neymar. É a parada, né? Pra mim, eu conheço o Neymar desde os 12 anos, eu jogo contra ele desde os 12 anos. Desde quando eu tava lá em São José, ele jogava no Santos, jogava na Portuguesa, depois no Santos, Portuguesa Santista e no Santos, que eu já jogava contra ele. É um grande jogador. Bateu muito Neymar, sim, o Neymar não tem que demonstrar nada. Só a única coisa é que o staff do Ancelotti, junto com o Ancelotti, é ver se ele tá bem fisicamente. Se ele tá bem fisicamente, minha opinião, tem que ir. Mano, vamos por parte. Quando o Casemiro fala do Vinícius Júnior, ele diz que não pode colocar pressão no Vinícius Júnior. Eu acho que ele tá errado nisso, mano. Eu acho que tem que ter sim pressão sobre o Vinícius Júnior, por mais que essa seja a Copa que ele chega mais em cima, né? Porque em 2022 o Casemiro falou isso e eu concordo. Ele lutou pra conquistar a vaga de titular, conquistou a vaga de titular com o Tite, que não gostava do Vinícius Júnior, e fez uma Copa aceitável, mano. Agora ele chega em outro estágio e a gente depende muito do Vinícius Júnior pra ter sucesso na Copa. Então eu acho que sim, a gente tem que colocar pressão sobre o Vinícius Júnior para ele desempenhar um melhor futebol. Sobre o Neymar, eu acho que ele falou o que a gente sabe, mano. O Neymar tem que estar bem fisicamente, isso já tá um papo cansativo. Ele estando bem fisicamente e mostrando que tecnicamente ele também tá bem, o Carlo Ancelotti não vai ter outra coisa se não for convocar ele. Ele só deu exagerada falando que bem fisicamente o Neymar ainda é um dos melhores do mundo. Eu acho que isso já passou, a gente não vai ver mais o Neymar que o Casemiro tá sonhando ver. Agora sobre o Endrick, mano, eu acho que a mídia tá pegando muito pesado, porque quando o Casemiro fala o Endrick, vamos ser realistas, o Endrick não tá no grupo. Acho que não tá no grupo porque ele ainda é uma incógnita se vai ser convocado ou não. A gente quer, eu acredito que você quer, eu também quero, eu acho que ele merece estar na Copa do Mundo, só que ainda tem essa incógnita, mano, da mesma forma que tem uma incógnita de quem vai ser o centroavante. Vai ser o Igor Thiago? Vai ser o Pedro? Tem uma incógnita
incógnita, a gente não sabe se eles vão pra Copa. Então eles também não estão no grupo. Quem tá no grupo é quem com certeza vai estar na Copa do Mundo. Bruno Guimarães, o Danilo do Flamengo, que o Carlo Ancelotti já falou que vai estar, o próprio Casemiro. Então assim, eu entendi por esse lado. Não está no grupo porque não tem certeza se vai ser convocado. Então acho que a mídia deu uma viajada, mano. Ou eu posso estar sendo bem ingênuo nessa situação do Casemiro, mano. Me fala o que você acha aqui nos comentários.